1 Samuel capítulo 17, versículo 39 diz o seguinte: Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Louvado seja o nome do Senhor. A gente pode sentar-se. Palavra do Senhor para nós, para as nossas vidas, para a igreja, fala de uma grande batalha. A batalha de Davi contra um gigante chamado Golias. É o sentido aqui do texto, né? E nós vamos trazer sempre para o contexto profético, buscando entender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, nos nossos dias. Porque a batalha dos pequenos, né? Nós somos pequenos, contra os gigantes, que é o mundo. É uma batalha tremenda. Todos os dias essa batalha ela tem que ser travada. Interessante que Davi, ele era jovem ainda aqui, era moço, não tinha nenhuma experiência com guerras, porque o exército de Israel vivia conflitos ali contra os filisteus, mas Davi ainda não fazia parte do exército, porque ele estava cuidando das ovelhas, que era ainda um projeto, mas é o tipo de Davi, aquele que cuida das ovelhas, que é tipo do Senhor Jesus, que cuida das ovelhas, que cuida de nós. Profeticamente, Jesus, ele é o nosso pastor. Ele é o bom pastor. Ele é o pastor que dá a vida pelas ovelhas, que deu a vida pelas ovelhas, por cada um de nós. Então, Davi aqui ele se depara com Golias, um gigante que afrontava o exército de Israel já fazia 40 dias. Então, nessa afronta, não tinha ninguém. Não tinha ninguém que subisse a batalhar contra Golias. Havia um temor por ser um gigante, né? Os filisteus eram povos gigantes, grandes, e Golias se destacava entre eles. Mas Davi, aqui quando ele vê a situação, ele logo se coloca à disposição para enfrentar o gigante. Jesus, ele se colocou à disposição do Pai para vencer a morte. E ele venceu a morte, louvado seja o nome do Senhor. No texto que nós lemos, aqui vem as armas de Saul. Saul era o rei. E Saul oferece agora a Davi. O som está baixo aí? Então Saul oferece a Davi. Aumenta um pouquinho. Armas que são tipo da carne mesmo. Quando ele oferece a Davi armadura, era o uniforme que Saul usava. Ia servir em Davi? Não ia servir. Mas era preciso ele experimentar. Ele experimentou as armas que Saul tinha. A espada, a armadura, e ele não conseguia andar. Aquilo que é do homem não faz o servo andar. Aquilo que é do homem atrapalha. Mas Davi logo na sabedoria tirou aquilo. Ele não queria aquilo que era do homem, que era de Saul, porque ele não ia conseguir sequer sair do lugar. Era um peso muito grande. A armadura de um soldado naquela época era um peso muito grande.
para nós também, nós tínhamos um peso. Mas o Senhor Jesus, Ele levou sobre si a carga que nós carregávamos. Ele tirou de cada um de nós o jugo pesado. Ele nos deu agora um fardo leve, que nós conseguimos levar. Porque Ele está à frente, Ele está conosco, Ele tem nos sustentado nas suas mãos. Então, aquilo não servia para Davi. Ele nunca tinha usado, experimentou e entendeu. Não é com o projeto humano que ele vai conseguir vencer. Ele entendeu que com o projeto humano ele não ia ter vitória. Porque ele via lá na frente um gigante que afrontava o exército de Israel. Era um homem só, mas afrontava todo o exército. Ninguém tinha coragem de ir. Ninguém ia ao encontro de Golias. Mas Davi se desfez daquilo, né? Tirou de sobre si. E agora Davi ele parte para um novo projeto. Projeto que é projeto de salvação. Ele vai buscar aquilo que é profético. Primeiro ele diz assim no versículo 40, que nós já lemos também. Ele tomou o seu cajado na mão. É arma espiritual. Cajado, direção do Espírito Santo. Davi escolheu aquilo que era espiritual para vencer essa batalha. A direção do Espírito Santo. E nós todos os dias, para vencer a batalha contra o gigante, nós temos que buscar através das armas espirituais. Quais são as armas espirituais que o Senhor nos dá? Recursos da graça, né? Recursos da graça. O Senhor nos dá tanto tempo para orar. Recurso da graça. Clamou pelo sangue de Jesus. Recurso da graça. Louvor, glorificação, recurso da graça. Então aquilo que é espiritual, porque nós vamos vencer pelo Espírito, porque o Espírito Santo ele vai à frente nas nossas batalhas, nas nossas pelejas, ele guerreia as nossas guerras. Então esse era o recurso que Davi usou primeiro, né? O cajado na mão. Não era o cajado longe. Não, o Espírito Santo é uma bênção, mas aí tem gente que prefere ficar distante do Espírito Santo. Não convida o Espírito Santo para fazer parte do seu dia a dia, da sua vida. Mas a igreja não, a igreja fiel ela é cajado na mão. Direção do Espírito Santo perto de você. Porque com o cajado na mão ele abre o mar vermelho. Moisés colocou o cajado, o mar se abriu. Tocou na rocha, a água saiu da rocha. Então é com o cajado na mão. Espírito Santo dando direção para a sua vida. Não é mais o que eu quero, não é mais o meu pensamento, né, o meu modo de agir, mas aquilo que o Espírito Santo direcionar para a minha vida, para a sua vida. Então esse é o recurso que Davi usou primeiro. Depois ele escolheu para si 5 pedras lisas. 5 pedras lisas fala de revelação. Palavra revelada. 5 pedras lisas é palavra revelada. Porque quando o filisteu fala, né? Um monte de coisas lá. Davi diz: tu vens a mim com paus e pedras, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então é palavra revelada. Nós estamos aqui em nome do Senhor dos Exércitos. E aí tudo que é barreira, tudo que é obstáculo, tudo que vem para muitas vezes impedir, entristecer, ele é derrubado por terra. Porque é em nome do grande Senhor dos Exércitos, do grande eu sou, do grande El Shaddai, de Jesus, Rei dos Reis,
príncipe da paz. Então, a vitória é certa. Com Jesus, que é o Senhor dos exércitos, ao qual Davi cita aqui no Velho Testamento, a vitória é certa, a vitória é garantida. Sem Jesus não dá, né? Tem música que diz assim, sem Jesus não dá. Mas com Jesus, a vitória é garantida, porque Ele já decretou a vitória. E em Jesus, nós somos mais que vencedores, louvado seja o nome do Senhor. Então, é palavra revelada, não é somente o texto. O texto aqui é um texto simples, é uma história que aconteceu, mas aqui o sentido profético é ir mais além. É saber que você vai à batalha, mas o Senhor vai à tua frente. É Ele que peleja por nós. É Ele que dá a bênção, né? A bênção que o Senhor tem para cada um de nós, ela não se limita a simplesmente derrubar o gigante. Porque Davi derrubou o gigante, mas logo depois veio os benefícios. Davi foi coroado rei, foi ungido rei para reinar sobre Israel. E nós vencemos as batalhas e o Senhor já tem um lugar reservado também para cada um de nós, como príncipes na eternidade. Porque nós somos herdeiros de Cristo, com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele pôs no alforje de pastor, característica de Davi de servo. Alforje de pastor, havia as vestes do soldado, de Saul. Mas Davi preferiu o alforje de pastor. Aí fala de oração, de gratidão, de assistência, de evangelização. Características do servo. Servo que anda segundo a vontade do Senhor. Davi andou conforme aquilo que o Senhor quis. Quando errou, logo se arrependeu. E o Senhor foi com ele. Então, havia também que trazia saber do surrão e lançando mão da sua funda, outra arma espiritual. A funda aqui fala da oração. A oração, você e Deus. A oração, você, no silêncio, seu quarto, intercedendo pelas necessidades da igreja, da sua família, do seu lar, pelos enfermos, pelos idosos, para que o Senhor livre o seu povo do mal. Então é a funda. E aí ele foi se chegando ao filisteu. Ele estava revestido do poder, da graça do Senhor, para vencer a batalha, para vencer a guerra. O gigante podia ser grande, mas a vitória foi certa. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa é a mensagem para esta noite.